o mito da família perfeita. Sobre isso que vamos conversar nesses minutos de encerramento do nosso Congresso da Família. O mito da família perfeita. E vamos ver esse mito a partir também de um contraste. O mito da família perfeita, mas vamos olhar um pouquinho sobre a família fortalecida em Deus. O texto para lermos, para refletirmos, é o texto de Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 32. Mas antes mesmo de mostrar a vocês qual é o texto, eu vou dizer do que ele se trata. Esse texto é a conhecida parábola do filho pródigo. Você conhece essa parábola? A gente conhece bem ela, não conhece? A gente consegue contar a parábola do filho pródigo. Não consegue contar essa parábola? Vocês conhecem bem? Vocês contam bem essa parábola? Tranquilo? Eu queria convidar um voluntário para vir aqui ao microfone. Ele vai contar para a gente a parábola do filho pródigo. Deixa eu ver os voluntários assim na indicação. Vou começar e eu aceito não. Mas Paula sabe contar, não sabe? Daniel, você sabe contar a parábola do filho pródigo? Então vem cá, meu filho, por favor. É porque eu não consegui vê-lo, irmãos, que ele estava com a camisa amarela, nem aparece, eu não consegui ver. Destaca não. Daniel, meu filho, como é que é essa parábola do filho pródigo? Conta pra gente aí. Pô, o pai dava tudo que o filho pedia, né? Dava amor, dinheiro que ele pedia, só que ele não foi grato. Aí, nisso que ele não foi grato, ele quis fugir. Nisso que ele fugiu, ele foi para festa, mulher, só que acabou o dinheiro uma hora. Aí, nisso que acabou o dinheiro, ele foi comer farelo de porco, sabia? É mesmo? É mesmo? Aí, nisso, ele ficou com medo de voltar para casa. Aí, nisso, quando ele voltou para casa, ele, pô, meu pai não vai me aceitar. Aí, ele voltou, e o pai fez uma festa de comemoração que ele voltou. Acredita? Muito bem. Olha, pode aplaudir, não é? Foi muito bem, não foi? Irmãos, olha, vocês gostam, não é? Olha, é isso aí que ele falou. É isso exatamente. Esses versículos dizem que tinha um pai com 2 filhos. O mais novo fez isso que ele falou. Pediu o dinheiro dele, a parte da herança, o adiantamento, me dá a herança de pai vivo, e caiu na estrada. E você acredita, Daniel, que eu acredito que ele comeu farelo de porco? Ele gastou o dinheiro, foi tudo. Tudo aí nesse texto. Gastou com o que não era proveitoso de fato para a vida. Depois de gastar tudo, o recurso foi trabalhar cuidando de porcos. E aí veio a informação que o Daniel deu para a gente. Sem dinheiro, sem recursos, olha que situação humilhante. Ele queria comer a comida dos porcos. Daniel já colocou para a gente que simplificado, o farelo mesmo. A Bíblia usa uma palavra mais antiga, mas para a mesma coisa, alfarrobas. É mais chique, né? Mas é a mesma natureza de comida. É o que ele queria. Mas ele teve um momento que ele refletiu, pensou e disse, eu pequei contra o meu pai, pequei contra o céu. E ele chegou a dizer assim, não sou nem digno mais de ser chamado filho. Mas ele voltou, Daniel, você falou certo, ele voltou. E como você disse, o pai fez o quê? Recebeu, fez festa, celebrou o retorno dele. O irmão mais velho ficou um pouquinho mexido com isso. Questionou o pai. Mas ele deu uma explicação. A explicação dele foi, olha meu filho, a gente tem que celebrar, porque teu irmão estava morto e voltou a viver. Seu irmão estava morto e voltou a viver. Meus irmãos, o texto eu acho que foi bem explicado. Vou nem ler de novo, hein, por causa de você. Certa vez eu fui ouvir um pregador pregar numa ocasião especial, distinta, e fiquei com muita vontade de imaginar como ele começaria o sermão dele, e achei o máximo, porque ele começou com uma exclamação que ele estava certíssimo. Só foi chocante que eu não imaginava que ele começar por aí. Ele começou dizendo o seguinte, a Bíblia é um livro de óbitos.
Foi a frase primeira dele. A Bíblia é um livro de óbitos. A Bíblia é um livro cheio de gente morta. Só tem morto na Bíblia. Das pessoas que nasceram e que os nomes estão lá, todas se foram. Só uma nascida entre a humanidade está viva até hoje. Só Jesus. Jesus vive para todo sempre. Sempre e sempre. Mas vocês sabem o que aconteceu com Adão? Com Eva? Com Noé? Com Moisés? Com Davi? Com Davi. Samuel. Sabe o que aconteceu com Mateus, Marcos, Lucas, João, o apóstolo Paulo? Todos mortos. Não tem nenhum vivo entre a humanidade para contar a história. Só tem gente morta na Bíblia, exceto Jesus. Jesus está vivo. Então isso nos ensina que o tempo dessas pessoas, o tempo delas passou. Elas fazem parte da história, mas elas não fazem mais história. Elas já foram. Os acertos dessas pessoas já estão registrados. Os erros dessas pessoas também já estão registrados. O que elas acertaram e consertaram está consertado. Mas o que essas pessoas erraram e não consertaram está errado e continuará errado, porque o tempo delas passou. A Bíblia é um grande livro do exemplo de pessoas que já morreram. Está tudo escrito lá, exceto, volto a dizer, Jesus Cristo. Nós somos a geração presente. Nós estamos vivos. Nós estamos fazendo história. Então, lendo as histórias daqueles que já passaram e a Bíblia registrou para nós que fazemos a história, temos a oportunidade de mudar a nossa vida. Nós podemos melhorar. Nós podemos rever, nós podemos reescrever, nós podemos recomeçar, nós podemos melhorar, nós podemos crescer, nós podemos avançar, porque aquela turma toda já morreu, mas nós estamos vivos. Então a Bíblia não esconde a vida dos que já passaram e mostra para a gente os seus erros e os seus acertos, porque quem lê a história desses que já passaram são pessoas que ainda estão vivas. E por lerem, podem se espelhar nesses exemplos e mudar. É por isso que Jesus não parava de pregar. É por isso que Jesus não parava de ensinar. Jesus acreditava que as pessoas poderiam ter uma nova história. E não é conversa para enrolar. Jesus, tudo que ele dizia, tudo que ele expressava, é a mais pura verdade. E ele sempre se interessou no ser humano, em conceder a ele uma nova oportunidade, um novo momento, porque quem está vivo tem oportunidade de começar de novo. E então Jesus usava muitas coisas para explicar isso. E qual era um grande recurso de Jesus? Contar histórias. Histórias inventadas, ilustrativas. Jesus então contava parábolas. Parábolas são histórias contadas para se extrair delas uma lição, uma moral, uma proposição para a vida. Isso é uma parábola. Toda parábola tem um propósito, toda parábola. A parábola do filho pródigo é uma história. Então, Daniel, não teve literalmente um pai, ele não existia. Não tinha o filho gastador, não tinha o filho mais velho. Na vida real, não teve o farelo. Mas Jesus contou uma história, contou uma ilustração, contou uma parábola para mostrar que tudo que aconteceu com essa história pode acontecer na vida real. E tudo que acontece na vida real pode também ter uma semelhança com essa história. Jesus então conta uma história tão pertinente para dizer da realidade da nossa vida com Deus. O propósito dessa parábola é dizer do nosso relacionamento com Deus. É isso que ele faz. O propósito é dizer que nós somos filhos pródigos
E Deus é esse Pai amoroso que nos recebe de volta. A parábola, em primeiro plano, o que ela quer dizer é isso. Ela quer mostrar que todo ser humano, como um filho pródigo, se desgarrou do Pai Supremo. E por isso está vivendo nos seus próprios desejos, satisfazendo as suas próprias vontades. Esses filhos pródigos, que somos todos, a humanidade que se afastou de Deus, está afundada no seu pecado. Mas se essa humanidade afundada no seu pecado, reconhecer o seu pecado, dele se arrepender e voltar, o Pai vai estar de braços abertos para receber de volta. Essa é a ideia da parábola. É isso que Jesus estava dizendo. É isso que Jesus estava mostrando com essa história que ele criou, que ele contou, que ele ilustrou. Eu e você somos os filhos pródigos aqui. E Deus é o Pai amoroso que nos recebeu de volta e fez festa. Porque todo momento, quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz, há festa no céu, alegria, porque um pecador voltou para o caminho. Mas interessante que Jesus contou essa parábola para falar do relacionamento da humanidade com Deus, mas ele contou essa parábola num lindo quadro de família. Jesus colocou uma família para fazer essa parábola. E interessante que Jesus não pinta um quadro de uma família perfeita. Jesus pinta um quadro de uma família imperfeita. É isso que está aqui. Jesus não escondeu as imperfeições dessa família. Jesus apresentou essa família tal qual todas as famílias são, imperfeitas. Não existe família perfeita. Isso é mito. Não existe família perfeita. Eu sei que muitas vezes nós lemos as histórias, e quando lemos as histórias, como é bom ler os encerramentos delas, que dizem, e eles viveram felizes para sempre. Mas nos esquecemos que feliz para sempre não é a mesma coisa de perfeito para sempre. Quando você olha uma família feliz, pode ter certeza, para ela estar feliz e continuar feliz, tem luta, tem resistência, tem dedicação. Não é muito fácil manter uma família feliz. Tem muita coisa por detrás. Então as famílias podem viver felizes para sempre, mas precisarão dedicar-se, empenhar-se, para que tenham essa felicidade para sempre. Não é tão fácil ser feliz na família, como é fácil ser feliz nas fotos que nós postamos, gente. Nas fotos que nós vemos, nós queremos ser a família de todo mundo. Não é verdade? Vocês já viram fotos que eu posto com a minha família no Instagram? São as melhores. Os maiores sorrisos, as melhores poses, os melhores momentos. Sabe por quê, gente? Porque lá em casa só tem momento assim, né, Thaís? Só rimos. Daqui a pouquinho foi igual um filme que eu não lembro mais o que eles queriam inventar uma família de mentira. Eu acho que o filme é esse, Família de Mentirinha. É um negócio de mentira, esposa de mentirinha. Aí eu fui ver esse filme, aí eu mandava fazer, vamos fazer foto, sorrindo. Aí um garotinho falou assim, por que quem está rindo o tempo todo? Nós somos doidos. É porque é isso mesmo. A foto não mostra o que está por detrás da foto. A foto não mostra o que está por detrás dela. Na foto a família é perfeita, mas na vida real... Eu já vi uma cena muito interessante, não darei endereço, não direi quando, não direi que igreja foi, então não aguçem a curiosidade para buscar uma informação que vocês jamais terão. Como diz o outro personagem do filme, nunca terão. Lá daquele outro lá do André, da sua turma, do Bop, nunca terão. Nunca serão, mas está tudo ligado. Nunca terão essa informação. Mas uma vez eu vi uma coisa muito interessante. Foram tirar uma foto de família, eu vendo. Pastor, é bom que a gente assiste tudo, tem que ficar ali tendo testemunho de tudo. Mas para juntar a família, mas foi um quebra-quebra. Um negócio assim, falei, meu Deus, e eles devem se amar. Mas eu pensei, vamos quebrar um outro aqui. Mas quando todo mundo chegou depois de briga, não quero, sabe que eu não gosto de foto.
Uma senhora disse assim: você quer tirar foto com medo de eu morrer? Mas foi uma confusão danada. Depois de muita confusão, aí o pastor disse: agora, hein? Todo mundo. Mas uma paz, uma alegria, uma leveza, um abraço, um sorriso. Eu disse: é verdade. Quem viu a foto, aí eu criei um ditado: quem vê foto não vê coração. Sabe, irmãos, eu sei que todas as famílias têm suas lutas. Todas têm. Não adianta a gente chegar aqui e ficar dizendo: nossa, só família, ó, só vitória, hein? Só alegria, só sorriso. Vocês vão dizer: ai, pastorzinho mentiroso. Porque ele sabe que não é assim. Aí Jesus vai e pinta uma família numa parábola. Jesus é muito especial, ele tem propósito em tudo. Para que ele me conta uma parábola e ele bota essa família toda assim? Porque ele sabe que a gente ia ler e ia precisar dessa parábola. Não era só naquele momento, é para muitas coisas. Para muitas coisas. Olha, deixa eu mostrar umas peculiaridades da família da parábola. Peculiaridades especulativas. Porque a gente vai lendo, vai imaginando. Aquilo que o texto não bota tão claro, o que a gente faz? Lê e tenta pensar. O que estaria por detrás disso? Isso pode não nos levar a lugar nenhum, mas pode nos dar tantas reflexões para a gente melhorar. Olha a primeira coisa. Vocês já notaram que a parábola tem a ausência da mãe? Eu não sei nada sobre essa mulher, essa esposa. A parábola não menciona. Se a parábola não menciona, se a mulher na história de Jesus pode estar morta, pode ter sido uma mulher omissa, ou simplesmente Jesus não quis falar dela na narrativa, porque não era propósito. Então, a gente não sabe nunca o que aconteceu com essa mulher. O que a gente pode especular e concluir é uma coisa: nada substitui o vazio deixado por uma mãe. Nada substitui. Talvez, se esse pedido fosse para a mãe, com carinho, gentileza e delicadeza, como a maioria das mães são, ele poderia dizer: some da reta, menino, nunca mais me peça isso, senão eu vou conversar um negócio com você. E pode ser que ele sairia. A gente não sabe, mas vocês percebem que Jesus pinta um quadro de uma mãe que uma personagem da família não estava ali, estava ausente. Então, na família da parábola, é possível que não tinha mãe presente ali. Pode ser que o pai era viúvo. Não sabemos. Pode ser que essa mulher deu uma doida na cabeça dela e disse: não quero mais ficar com essa família, vou embora. E largou os filhos para aquele homem cuidar sozinho. Todo atrapalhado ou todo certinho, não sabemos. A gente pode pensar realidades, não podemos afirmá-las, mas devemos pensá-las, porque pensando a gente se avalia. E como é importante o texto avaliar e ler a gente, como quem passa um scanner. Essa parábola mostra a complacência do pai, uma outra realidade. Irmãos, quem somos nós para julgar esse pai? Mas a gente não deve julgar ele, não. A gente só pode ponderar. Vamos julgar o homem, não. A gente não estava lá. Porque é muito fácil emitir opinião sobre a família do outro. E é muito fácil dizer que nós faríamos melhor o que o outro fez. Sabe por que a minha família faz melhor do que a sua? Simplesmente porque eu não preciso fazer o que você faz. Então, de fora, eu resolvo o seu problema mole, mole. Agora, de dentro, é meu o problema. Entende a questão? O pai poderia ter dado dinheiro para o filho, pensando assim: se eu der o dinheiro, esse sujeito vai mudar. Porque eu já tentei de tudo. Eu já tentei, pode ser que tenha pensado, eu já tentei tudo para esse menino se emendar. Mas se eu der dinheiro, de repente, vai surgir um senso de responsabilidade. Então, como dinheiro o homem tinha, era rico, deixa eu dar dinheiro. Vamos ver se assim, tendo responsabilidade por ele mesmo, ele cresce.
Pode ser que ele tenha pensado assim, gente, pode ser. Mas pode ser também que tenha sido um pai que tinha tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto negócio, tanta ocupação, que o filho parou assim e disse assim: pai, quero falar contigo, olha, me dá meu dinheiro, eu quero ir embora, eu vou abandonar tudo, eu vou tocar minha vida. E o pai disse assim: meu filho, o quê? Me dá meu dinheiro. Ele disse: dinheiro, bota dinheiro na conta desse menino aí, dinheiro não é o problema, depois você volta a conversar com o papai, hein? E quando viu, o menino foi embora. Não se sabe. É um pai amoroso da parábola. Por isso, eu imagino que não era um pai que não prestava atenção nos filhos. Mas pode ser que seja um pai que só ficou atencioso quando o filho saiu. Ele foi. Pode ser, que aí depois que foi, ele aprendeu o que é ficar na porteira esperando. Pode ser. Talvez pode ser um pai que não tinha moral para negar alguma coisa para o filho. E às vezes acontece, que Deus me livre, que Deus te livre. Mas pode ter sido isso aí também. Ele foi complacente. Mas eu não tenho coragem de julgar esse pai, não. Terceiro, a gente encontra a ganância, a ambição e o egoísmo do filho mais novo. Todo mundo aqui concorda que esse menino foi irresponsável. Todo mundo concorda. Ele achou que ele poderia pegar o dinheiro e gastar. Ele esqueceu da coisa mais básica, irmãos. Se você tira e não repõe, sabe o que acontece com a conta bancária? Acaba. Esqueceu disso. Da onde você vai tirando, você não repõe, um momento pode acabar. Então ele foi disso tudo, mas não se sabe como que esse menino via a casa dele. Será que ele dizia: é melhor estar fora de casa do que dentro dessa casa? A gente não sabe, irmãos, a gente não pode, a gente não consegue, a gente só olha para ele e diz: por que ele fez isso tudo? A gente tem a insensibilidade do filho mais velho, que o pai precisou mostrar para ele: olha, seu irmão voltou. É claro que esse irmão mais velho tinha virtudes, ele ficou. Mas por que não receber de volta? Não se sabe. Ele reagiu muito quando o pai marcou uma festa porque o filho voltou. Será que esse filho mais velho um dia ouviu o pai dizer assim: filho, papai está quebrado que seu irmão foi, mas vem cá, abraça papai, porque que bom, meu filho, que você ficou. Será que ele ouviu um dia uma palavra dessa do pai? Que bom que eu tenho você. Papai está triste, você vai ver papai chorando, desculpa, mas eu vou chorar, que ele é meu filho também. Mas você ficou. Não sabemos. Como não sabemos, como especulamos, e como não é sábio julgar os papéis, mas apenas refletir sobre eles, a gente percebe que essa parábola nos mostra que não há família perfeita. As lutas e desajustes podem acontecer na família, mas nós precisamos aprender a superá-los. E aí eu quero fazer 2 considerações pastorais. E encerrar com essas considerações. Primeira consideração pastoral que faço a partir desse texto é que famílias funcionais também não são perfeitas. O que a gente pode entender? O que quero dizer aqui hoje como famílias funcionais? Quero pegar esse conceito mesmo, que já é amplo, de que a família funcional são aquelas que cumprem bem o seu papel no desenvolvimento dos seus membros. Aquelas famílias que, como um relógio, está o tic-tac, o relógio está batendo, está normal, a hora está passando, a família está desenvolvendo. São funcionais. Muitas vezes, a maioria do olhar para famílias funcionais são famílias que você tem o pai cumprindo o seu papel, a mãe cumprindo o seu papel e os filhos cumprindo o seu papel. O modelo majoritário de família: o pai, a mãe e os filhos. Mas sabia que mesmo uma família assim pode ter problemas? Mesmo famílias nesse molde, nesse modelo, funcionais, podem ter problemas. E olha, se você perguntar para as famílias aqui, você olha assim: nossa, eu queria ser como a família de fulano. Nossa, eu vou pegar um exemplo aleatório. É difícil pegar exemplo aleatório. Paulo, você não veio falar, então vou ter que falar de você.
Aí você olha assim, eu queria ser igual Paula, Gilson e Fernanda. Nossa! Eu queria, porque eles são, nossa, papai, mamãe e filha. Pergunta para Paula, só não pergunta para Gilson que ele está trabalhando, mas senão ele fala no chat, é verdade. Pergunta para Paula se eles não têm problemas também. São imperfeitos? Então, famílias são imperfeitas também. Essa é a primeira consideração pastoral. E que foi tão abordada com uma capacidade tão extraordinária pelos pregadores que me antecederam, que eu não teria capacidade de falar melhor do que eles, o que eles já falaram. Então, vou para o ponto 2. Irmãos, famílias disfuncionais também merecem carinho, cuidado e acolhimento. E eu quero usar o termo disfuncionais com aquelas famílias, há uma classificação geral, que seria a família em que aquilo tudo que se espera não está funcionando do jeito que se esperava funcionar. Que as coisas básicas, as coisas do convívio familiar, as coisas não estão bem encaixadas, e aí acabou ficando uma família das maiores variedades possíveis, disfuncionais. Foge ao desenho majoritário. Existem famílias assim, e elas merecem carinho, cuidado e acolhimento. Ninguém casa para ter uma família disfuncional. Ninguém, só gente que tem maldade na cabeça. Vou casar com fulana para ter o prazer de traí-la. Vai ser minha alegria. Aí uma pessoa que já tinha um pré de mau caratismo, de golpe do baú, não tem? Vocês conhecem a expressão golpe do baú, né? Ou golpe do baú financeiro, ou golpe do baú de não sei de quê. Esses caras que ficam assim, vai lá e casa com gente rica, não é? Casa com advogada milionária, né, pastor Jeff? Estou preocupado aí. Daí, né? Existem essas coisas, não é? Brincadeira. Mas, enfim, não estou falando só desse tipo financeiro, não. Mas, lamentavelmente, irmãos, e eu digo isso com muito tremor aqui, com muito respeito, com o coração apertado, mas existem situações que acontecem, que são reais, e que são dolorosas demais, e que são feridas, que estão presentes até na igreja. E o que nós vamos fazer com essas pessoas? O que nós vamos fazer, irmãos? Porque são família. E esse congresso é para elas também. O que vamos fazer com pessoas que experimentam a solidão? Há pessoas que querem ser solteiras e são muito bem resolvidas com isso. Não, eu escolhi, eu não quero casar. Eu quero ficar sozinho. Ou eu quero ficar sozinha. E são bem resolvidos. Está ótimo, maravilha. Está do jeito que queria sempre estar. Mas, irmãos, há pessoas que sempre quiseram casar, mas não conseguiram, pelo menos até agora, e sofrem amargamente a solidão. Essas pessoas precisam ser amadas, respeitadas e acolhidas, porque elas estão sozinhas, mas elas não queriam estar assim. Elas não podem ser o alvo da zombaria, tem que ser o alvo do acolhimento, porque ninguém sabe a dor que essas pessoas que sempre quiseram casar, mas não conseguiram, estão passando. Não estão no desenho majoritário, mas existem, são reais, de carne e osso, e muitas vezes podem estar sorrindo do nosso lado, mas Deus sabe que esses corações estão arrebentados. Nós precisamos olhar com carinho para esse desenho de família.
nós precisamos olhar com carinho para a viuvez. O viúvo, a viúva, pessoas que sofrem a saudade de quem se foi e sofrem também porque sabem que recomeçar será uma tarefa muito difícil. A viuvez não é algo tão simples assim como se pensa. Só Deus e os viúvos sabem a luta que eles passam. Nós precisamos acolher, respeitar e cuidar dos viúvos, porque eles precisam, porque viúvo também é família. Só Deus sabe o filme que passa no coração de uma pessoa que está enfrentando a viuvez. É família. Nós precisamos amar, cuidar e respeitar. É tão sério isso que a Bíblia sempre falou do cuidado. Falou mais do cuidado das viúvas. Um dia nós ouvimos aqui uma palestra para homens, foi inesquecível, porque o doutor começou, mas deu uma lambada nos homens, que a gente ficou tudo miúdo, quieto, esperando ele fazer carinho. Só fez no final da palestra. Mas ele começou dizendo o seguinte: olha o que diz a Bíblia, para cuidar dos órfãos e das viúvas. Aí eu falei, tá bom, o que isso tem a ver com medicina? Ele disse assim, por que não tem viúvo? Só cita mais mulher. Porque tinha mais viúva. Porque mulher se cuida mais. Os homens morriam mais cedo. Rapaz, eu falei, que tirada. Mas nós precisamos cuidar das viúvas e dos viúvos. Como sofrem. Meus irmãos, nós precisamos cuidar das famílias monoparentais. Sabe o que é isso? Há pai que é pai e mãe ao mesmo tempo. Há mães que são mães e pais ao mesmo tempo. Ou porque passaram por uma viuvez, ou porque passaram a dor do divórcio. Não é tão simples a vida de uma pessoa que tem que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Mas há pais que, pela circunstância da vida, eles são o pai e a mãe. Ele é sempre pai, mas ele precisa suprir a ausência da mãe. Há mães que, por circunstâncias da vida, sempre ela vai ser mãe, mas ela supre a ausência também do pai. São as famílias monoparentais. E nós precisamos acolher, respeitar e amar essas pessoas que estão vivendo essa luta, essa dor, essa circunstância, que para quem não vive é fácil falar, rir e até julgar, mas para quem vive é uma dor imensa. O modelo monoparental, porque não foi o que ele pensou. Pode ter gente que pensou em ter esse modelo de família, e há muitas que têm de forma pensada. Mas a ampla maioria não foi o que planejou. Nós precisamos ter um olhar, um carinho com aqueles que enfrentaram a amputação chamada de divórcio. Ninguém casa para se divorciar. E nem a igreja é a favor, promotora e defensora do divórcio. Não, a igreja é a favor, é promotora e é defensora do casamento. Mas, irmãos, o divórcio é uma realidade e há muitas pessoas divorciadas. Há muitas pessoas divorciadas na igreja. E o que faz com essas pessoas? Joga fora? Jamais! Não ficamos felizes com o divórcio de ninguém, mas os divorciados precisam de cuidado, porque o divorciado sente, ele passou e ele experimentou uma amputação. Ninguém pode brincar com a dor de quem foi rejeitado. Ninguém pode brincar com a dor de quem foi abandonado. Ninguém pode brincar com a dor de quem foi traído. Ninguém pode brigar com a dor de quem foi espancado. Ninguém pode brincar com a dor do outro, irmãos. Você não sabe o que fez isso acontecer. Ora, acolhe, faz carinho, dá palavra de bênção. Se você não tiver o que dizer, fique quieto e ore em casa. Mas cuidado, a dor do outro tem que ser respeitada. Esse negócio é uma dor que se compara, pelos estudiosos, a uma amputação.
É difícil isso demais. Deixa eu tratar de um outro ponto com muito carinho. É tenso falar essas coisas, irmãos. Mas ouvi certa vez um pastor dizer que pastor de igreja é pé de boi, tem que falar tudo. Conferencista escolhe o tema mais bonito, fala e vai embora. Pastor tem que encarar todos. Nós precisamos amar, respeitar, acolher aqueles que estão em situação de orfandade, órfãos, filhos que não têm mais os seus pais. Mas o mais difícil são os filhos que são órfãos de pais vivos. Ninguém pode desprezar a dor de um filho que viu o seu pai e a sua mãe sair de casa. Viu seu pai e sua mãe se casar de novo. E viu o seu pai e a sua mãe darem mais carinho para o irmão do segundo casamento e não olhar para eles. Ninguém pode julgar a dor desse filho. Ele é órfão de pai vivo, de mãe viva. Filhos que lutaram, que tudo que eles mais queriam na vida é que os seus pais fossem casados e felizes para sempre. Mas não deu, não aconteceu, não se realizou assim. O que a igreja vai fazer com esses filhos, irmãos? Nós vamos amar, vamos acolher e vamos zelar por eles. Nós queremos e defendemos a família, irmãos. Nós queremos que casem-se papai, mamãe, homem e mulher casados, casados fiéis e para sempre. Nós queremos que, se Deus der filhos a esse casal, que esses filhos sejam uma bênção, que cresçam e que concedam netos. Nós queremos isso, irmãos. Nós sonhamos com isso. É isso que a igreja é a favor. Mas, meus irmãos, há pessoas que por luta, tragédia, dificuldade, situação da vida, há pessoas que tomaram um verdadeiro golpe. E Deus pôs essas pessoas nas igrejas, para as igrejas cuidarem dessas pessoas. São pessoas que estão sofrendo, irmãos, e que nós precisamos amar e respeitar. Pastor, e se a pessoa é culpada de tudo, ela é sem vergonha, ela faz porque gosta, ela que planeja o mal, meus irmãos, aí nós não temos compromisso de julgar, porque eu não sou Deus. Quem vai dar um puxão de orelha nesse sem vergonha? Papai do céu. Ele faz, a justiça é dele, a vingança pertence a ele, ele diz. Mas há muita gente sofrendo, porque tomou uma rasteira. Não, irmãos, eu não acredito que alguém se casa para se divorciar. Eu não acredito que uma pessoa com juízo consciente quer abandonar um filho. Mas as pessoas sofrem, são maltratadas. Há pessoas que são violentadas, que apanharam mesmo, que se não tomassem uma decisão, sairiam das suas casas deitados num caixão. A gente não quer isso. A gente quer amar, respeitar e valorizar a família. Nós queremos famílias unidas, famílias duradouras, famílias que não se separam. Não é o que a gente quer? Agora, para os que tomaram um golpe, eu quero dizer a você, esta igreja é casa de acolhimento para você. E posso falar aqui pelos presidentes do Ministério da Família, que eu sei do caráter deles. Este ministério vai amparar você e cuidar de você. Vai estender a mão, porque você não vai sofrer sozinho. Nós queremos te ajudar. Só não somos perfeitos e vamos ter que aprender um pouco. Mas na paciência a gente chega lá. Não queremos nossos viúvos e nossas viúvas como seres imprestáveis de escanteio. Vocês não são imprestáveis. Vocês não são. Vocês vivem uma dor muito grande de não ter mais o cônjuge. Mas vocês são queridos e queridas da igreja.
Vocês são queridos e queridas. Você passou por uma luta, mas nós estamos aqui. Aos filhos que sabem a dor da rejeição, a igreja quer ajudar vocês. Nós não vamos zombar de vocês. Não vamos zombar da orfandade, literal ou pelo abandono. Nós vamos cuidar de vocês. Nós vamos lutar para aprender a cuidar de vocês. Nós vamos tentar melhorar para aprender a cuidar de vocês. Porque, irmãos, tem muita gente que está precisando de carinho, porque já tomou muita pancada. Essas pessoas precisam ouvir a mesma voz de Jesus dizendo: vamos recomeçar? Vamos construir um novo tempo? Vamos pedir a Deus que nos ajude a ir além? Vamos pedir a bênção de Deus. Do seu jeitinho, da sua forma. Mas Deus vai te abençoar, para que você avance. Não tem família perfeita. Não tem. Mas eu creio, tem família fortalecida em Deus. Volta para a sua casa, mesmo se você não saiu dela. As famílias que já estão aí, papai, mamãe, os filhos, de repente você tem sua família completinha, mas você está dentro de casa, mas você não está mais na sua família, porque é possível sair de casa sem sair, não é verdade? Sai com a indiferença, sai com o sentimento, e aí a pessoa não tem uma casa, tem um hotel, com camareiro ou camareira, com cozinheiro ou cozinheira, tem um hotel, com TV no quarto e ar-condicionado. Não faça da sua casa um hotel. Sua casa é o seu lar. Então volta para a sua casa. Mesmo você diz assim: pastor, eu não saí. Olha, vamos ser honestos. Você sabe se você está dentro de casa de verdade. Volta para a sua casa. Seus filhos te amam. Sua esposa te ama. Seu marido te ama. Se há amor, volta para a sua casa. De repente você está em outra condição. Você está esfacelado, quebrado, machucado. Você tomou um golpe. Você não quis, você não planejou isso para a sua vida. Te machucaram, te traíram, te feriram, te abandonaram. Eu queria encorajar você a crer de que você não está sozinho, porque Deus tem um olhar especial para você. Se você não conseguiu casar, por favor, não pense em tirar a sua vida por isso. Mas pastor, não tem ninguém para mim, será que não tem uma pessoa para mim? Deixa eu dizer a você, Deus ama muito você. E pode ser também que Deus não deixou chegar bicho ruim perto de você. Pode ser. Mas pode ser que Deus ainda tenha uma bênção grande para você. Você quer casar? Fala para Ele: Senhor, eu preciso casar. Pastor, eu tenho uma vergonha de pedir casamento para Deus. Você não pede em público. Não pega o microfone: igreja, hora para eu casar. Não, porque aí o candidato vai falar assim: isso aí eu não vou querer não, porque vai expor tudo meu no microfone. Seja esperto também. Fala com o papai do céu, que Ele que resolve. Clama para Ele: Senhor, eu preciso casar. De repente, você está viúvo ou viúva, e a dor é muito grande. Pode acontecer. E você pensa assim: eu não vou sobreviver mais. E de repente você diga assim: a vida para mim perdeu a graça. Como dizem os profissionais da área, né? Você está vendo o mundo cinza. Deixa eu dizer para você: você está sofrendo a ausência porque você foi muito amado. Você foi muito amada. Pode ter certeza. Seu marido, sua esposa não planejou morrer para você ficar ruim, não. Ele queria estar do seu lado. Mas a maior alegria do coração de toda a sua família é ver que você não desistiu da sua vida. Não desista da sua vida. Tem como você dar a volta por cima,
recomeçar. Pastor, não quero nunca mais casar. Não estou falando de casamento. Estou falando de você recomeçar a sua própria vida. Filhos, Papai do céu está vendo vocês. E Ele é especialista em mudar histórias. Deixa eu dizer aos filhos, não foi porque o casamento do papai e da mamãe não deu certo, que você não vai ter o seu. Deus vai te dar um bom casamento, acredite nisso. Você vai se casar, você vai ser um baita marido, você vai ser uma baita esposa, e não é, você não carregue dizendo, meu casamento não vai dar certo porque os meus pais não deram. Não, Deus é especialista em quebrar correntes, em refazer caminhos. Acredite, você vai ter uma família abençoada. Você vai ser uma bênção, você vai ser um baita pai. Mas pastor, meu pai não foi bom, mas você vai ser. Pastor, minha mãe, mas você vai ser uma baita mãe. Você vai ser, porque você ama Deus, Deus está com você, e tudo vai fazer você dar volta por cima. Porque Deus é grande, e você vai construir uma nova história. Nós não vamos nunca desprezar, rir, zombar ou rejeitar famílias. Nós vamos acolher, tratar e cuidar. Pastor, então a igreja agora aplaude tudo? Não, a igreja não aplaude tudo. A igreja aplaude o que Deus aplaude, mas a igreja cuida de todo mundo, porque Jesus não deixou nem ladrão de fora. Jesus não deixou ninguém de fora. Jesus só dizia, arrependa-se, vamos fazer a vida de novo? Vem comigo. Só Jesus só não quer saber de quem não quer mudar, porque aí o coração não se quebranta, não reconhece que Ele é Senhor. Se a pessoa não quer, mas se quer, tem jeito. Jesus ama muito você.